Oi, pessoal. Vim falar um pouquinho para vocês hoje sobre o processo, da emissão do meu visto para os Estados Unidos. No começo, quando eu fui emitir, eu achei que ia ser uma coisa bem difícil, até pelo que a gente tem de conteúdo na internet, né? O pessoal fala que é bem difícil, que sempre tem muita gente que é reprovado. Mas o meu processo foi bem simples, tá? Foi fácil, não foi difícil. E eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês. Como é que eu iniciei? Como o site ele é totalmente em inglês e eu não tenho o domínio do idioma, eu contratei uma pessoa. De onde eu contratei? De uma indicação de uma pessoa próxima a mim, tá? Bárbara, quanto custou isso? Para fazer esse processo, o valor é por pessoa, tá? Por pessoa saiu R$ 200. Porém, como a minha irmã tinha 10 anos na época, ela saiu de graça. Foi um benefício que eles me deram. Então, eu paguei somente R$ 600 para o processo de 3 pessoas, tá bom? Uma vez que eu fiz o pagamento, ela me envia um Excel bem simples para você preencher com as suas informações pessoais, para que ela consiga passar essas informações para o site dos Estados Unidos, onde é realizada a emissão do visto, tá? Uma vez que isso foi preenchido, vai ser emitido um boleto para você. O boleto que veio para mim foi em real, tá? Não foi em dólar, mas já contemplava ali o valor dos 4 solicitantes do visto, tá? Quanto que foi esse boleto? No total, R$ 3.392, tá? E por pessoa, qual que foi o valor? R$ 848 por pessoa. Eu não achei um valor assim muito exorbitante, eu achei que eu pagaria muito mais do que isso. Bom, após esse pagamento, o sistema é liberado para que a pessoa, que eu contratei, possa fazer o agendamento. E você tem 2 opções de agendamento, ou quando é individual, que é você sozinho, ou por família, que aí é um pouquinho mais difícil quando são mais pessoas. Aí eu falei para ela que não haveria problema, que se fosse o caso ela poderia agendar individualmente. Ela agendou. Qual que era a data? Eu até anotei aqui, ó. A data, eu iniciei o processo em fevereiro de 23. A data da entrevista estava para outubro de 24. Tava bem longe e eu queria fazer minha viagem em setembro de 24, então eu fiquei bem preocupada. E falei para ela que se ela conseguisse marcar individualmente, ela poderia marcar e não tinha problema nenhum. Porém, o trabalho dela não é só preencher o formulário, ela fica procurando se tem gente que desiste de fazer a entrevista e aí surge vagas. E com isso, ela conseguiu adiantar a minha entrevista para o dia 14 de agosto de 23. Gente, foi antes, praticamente vamos dizer assim, um ano antes. Então, como é que funcionou esse processo? Primeiro, são 2 idas, né? Uma é no CASV e depois no consulado. No CASV é basicamente entrega de passaporte, verificação de documentação. Depois que você faz você tira foto, biometria. Depois que você faz esse processo, aí você vai no consulado. E no consulado é realmente a entrevista. Como é que eu me preparei para essa entrevista? Como eu estava indo com 2 crianças, minha irmã tinha 10, meu irmão tinha 16, eu fiquei bem preocupada deles me questionarem sobre se eu teria como financiar a viagem deles e coisas assim. Então, o que eu fiz? Eu já separei um turbilhão de documentação, de comprovante bancário, de tudo que vocês podem imaginar para comprovar que eu tinha como bancar a viagem deles, né? Essa foi a minha primeira preocupação. A segunda, por eles serem menores de idade, eu levei minha mãe junto para poder acompanhar esse processo. Então, só minha mãe, meu pai não precisou isso, só com minha mãe foi suficiente, tanto no CASV quanto no, no consulado, tá? Então deu tudo certo. O que é importante, né, na entrevista? Você comprovar que você tem vínculo com o Brasil. Então, você tem uma casa, leva a escritura, ou uma xerox. Você tem um carro, leva ali o comprovante. Se é um financiamento, leva ali o comprovante do financiamento do banco. Ou leva ali algum documento que diga que você tem aqui um carro, que você tem uma casa, que você trabalha aqui, ou que você é CLT, você leva o lerite, ou que você é PJ, você leva o extrato bancário, ou imposto de renda, enfim, comprove que você tem vínculos, tá? Isso é muito importante. E eu muito me surpreendi quando eu cheguei lá para poder fazer a entrevista, por quê? Quando a gente tava lá na fila, todo mundo sendo reprovado, a gente falou, putz, tamo ferrado, vai dar ruim. Quando chegou na nossa vez,
tava eu, meu esposo, meus 2 irmãos mais novos e minha mãe. E aí a moça olhou pra gente e falou assim, família! E deu um sorriso, então a gente já deu um alívio no coração, né? As únicas perguntas que eles fizeram pra gente foi... Chamou meu esposo e falou assim, Tiago, onde você trabalha? Aí ele falou, trabalho em tal lugar. Gabriel, onde você estuda? Estudo em tal lugar. Bárbara, qual que é a sua profissão? Minha profissão é X. Maria, qual é a sua série na escola? Minha série é tal. Gente, foram essas as perguntas. Foram 4 perguntas, né? E depois dessa entrevista eu refleti bastante. E eu pensei assim, poxa, a gente tá falando dos Estados Unidos, né? Então, você preenchendo tudo certo, informações verídicas, não indo com roupas que induzam ataque, sabe? Roupa neutra, vai com uma roupa neutra, bem tranquila. Eles sabem, né? Eles pesquisam a sua vida quando você chega lá. Então, todas as informações que você passou já foram verificadas por eles. E se eles te fazem se você mente, eles te fazem uma pergunta que você não consegue responder, aí acabou, meu amigo. Aí você é reprovado na hora. Então, não minta, fale a verdade. Tenha vínculos no Brasil, isso é importante. Não vou falar que só com isso você já consegue, mas funcionou muito pra gente, porque a gente tem vínculo aqui no Brasil. Então, fale a verdade e esteja preparado com as documentações. Eu estava com todas as documentações, com 4 pastas no nome de todos nós e eles não pediram nada. Simplesmente perguntou isso, digitou e falou, visto aprovado. A gente saiu de lá sem o passaporte, porque fica com eles para eles poderem colocar o visto. E depois de um período eles entram em contato para você poder fazer a retirada, tá? Então, assim, gente, foi muito fácil, foi muito simples, não foi difícil. Fale a verdade que vai dar tudo certo. Acho que é isso. O básico é você falar a verdade, tá? O dia do CASV e do consulado são dias diferentes, tá? Primeiro você vai lá, leva a documentação, eles tiram foto, biometria e depois você vai pra entrevista. Mas esses dias já estão marcados. Você já sabe, né? Os dias certos. O meu exemplo foi dia 9 eu fui no CASV, dia 14 eu já estava no consulado. Então, assim, foi bem tranquilo, tá bom? Não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo fala, ok?